Muito bem-vindo para mais um vídeo, professora Nayá aqui com você e hoje nós vamos falar sobre prevalência e incidência. Vai me dizer que você acha que são sinônimos? Tá bem enganado, fica comigo que logo depois da vinheta eu te explico a diferença entre esses dois termos muito usados hoje em dia. Até já! Muito bem, já de volta para a gente discutir hoje a diferença entre os termos prevalência e incidência, também conhecidos como taxa de prevalência, taxa de incidência, coeficiente de prevalência, coeficiente de incidência, coeficiente de morbidade prevalente, coeficiente de morbidade incidente. Então, existem vários termos aí para designar essas definições muito usadas quando queremos contar ou divulgar dados relacionados à ocorrência de uma doença numa população. Sempre que vocês ouvirem coeficiente, taxa, aí sim são sinônimos, mas prevalência e incidência não são sinônimos, embora a gente vá ver que os dois estão relacionados à ocorrência de uma doença numa população, mas tem uma diferença muito importante entre esses dois termos e a partir de hoje você não vai mais errar e você vai entender muito bem a diferença entre eles. Antes de eu me esquecer e antes de você se esquecer, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, ativa o sininho para receber notificações, porque aí eu sempre vou trazer novos vídeos para vocês, o canal cresce e fica todo mundo feliz. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos ver a diferença então entre prevalência e incidência. Lembrando que se eu disser taxa de prevalência, coeficiente de prevalência ou coeficiente de morbidade prevalente, aí eu estou dizendo a mesma coisa. Então, sempre que a palavrinha ali for prevalência, aí sim são sinônimos. Mas vamos lá. O que é prevalência? Prevalência nada mais é do que o número de casos de uma doença numa população, numa determinada região, num determinado período. Então, se eu falar para vocês assim, a prevalência da mastite na minha fazenda é de 20%. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que das vacas que têm, chance de ter mastite, daquelas vacas que estão expostas ao risco de contrair a mastite naquela fazenda, naquela propriedade, 20% estão efetivamente com mastite. Nós dizemos que isso é uma foto do que está acontecendo num local, porque a prevalência pode mudar diariamente. Para a gente fazer uma analogia e até ficar um pouco mais fácil para você entender, vamos pensar na prevalência da Covid, que está tão, falada ultimamente aí na mídia. Todos os dias existem diferentes números de pessoas infectadas com Covid. A cada dia o número muda. Não quer dizer que quem está infectado hoje estava infectado ontem. A prevalência não me mostra essa transmissão. A prevalência só me mostra o quê? A prevalência me mostra que hoje tantos por cento da população aqui no Brasil estão infectados com Covid, ontem tantos por cento estavam infectados. Então, com isso, eu vou tendo uma ideia se existem mais pessoas infectadas hoje do que eu tinha ontem. Isso é prevalência. Prevalência vai me contar quantos indivíduos estão acometidos com uma determinada enfermidade, pode ser doença transmissível, pode não ser doença transmissível, isso não importa, mas quantos indivíduos estão acometidos por uma determinada afecção naquele momento que eu testo. É isso que é a prevalência. Como que nós fazemos um cálculo simples de prevalência? A prevalência nada mais é do que uma taxa, então é um dado proporcional, é uma proporção de indivíduos infectados em relação a quem foi testado ou quem é susceptível àquela infecção. Então, eu vou voltar agora para o exemplo da mastite, leiteira, por exemplo, que muda muito todos os dias nessa pesquisa aí de vacas infectadas. Então, se eu quero determinar
a taxa de prevalência da mastite no gado leiteiro, eu posso especificar bem qual é a prevalência. Eu posso falar que eu quero calcular a taxa de prevalência de mastite das vacas que estão efetivamente em lactação. Não necessariamente eu vou colocar aqui, na verdade, se eu especifico que eu quero taxa de prevalência de mastite para vacas em lactação, aqui não entra vaca seca, porque a vaca seca também pode sofrer de mastite. Aqui não entra vaca seca, aqui só entra vaca que efetivamente está em lactação. Ah, não, Nayá, eu quero fazer taxa de prevalência de mastite de vaca seca. Posso especificar taxa de prevalência de mastite em vaca seca. Ah, não, Nayá, eu quero fazer taxa de prevalência de mastite em vacas de primeira cria. Posso fazer taxa de prevalência de mastite de vacas em primeira cria. O importante é que eu delimite a população que eu estou testando e esses dados estejam colocados corretamente na hora de fazer o cálculo da taxa de prevalência nesse gado específico. Ah, não, eu quero fazer taxa de prevalência de mastite de todas as fêmeas de qualquer idade da minha propriedade rural. Posso também, tá? Então, agora vocês vão entender um pouquinho melhor o que eu estou querendo dizer quando eu falo que eu posso delimitar a população. Então, vamos supor que eu vou fazer taxa de prevalência de mastite de vacas que estão em lactação. Porque aí eu tenho que lembrar que, de acordo com a legislação que rege toda a parte de produção de leite, o leite é o produto obtido através da ordenha completa e ininterrupta de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas em condições de higiene, né? Obtenção em condições de higiene. Então, eu não posso permitir que vacas em lactação sejam ordenhadas e o leite delas, se for vaca com mastite, o leite dessas vacas com mastite vá para o laticínio, né? Então, as vacas em lactação são ordenhadas, mas antes de começar o processo de ordenha e efetivamente de tirar o leite para consumo, eu preciso saber se essas vacas estão infectadas ou não. Se elas estiverem infectadas, se elas tiverem mastite, o leite delas não pode ir para consumo humano, tá certo? Então, por isso que eu vou dar o exemplo aqui de taxa de prevalência de mastite das vacas que estão em lactação. Então, vamos supor que numa propriedade rural tenha um sítiozinho bem pequenininho, tenha 10 vacas em lactação. Então, eu tenho aqui embaixo população que vai ser testada, que faz parte desse conjunto aqui. As 10 vacas em lactação. Quantas vacas dessas apresentaram teste positivo? Ou pelo CMT, ou pelo teste da caneca. Vamos supor que 2 vacas apresentaram teste positivo. Então, o meu numerador é uma parte do meu denominador. Quem está aqui embaixo? Quem efetivamente é o grupo que eu vou testar. Se eu quero saber taxa de prevalência de mastite de vacas em lactação no sítio Esperança, então vamos colocar o nome aqui, né, do sítio de Esperança. Então, o sítio chama Esperança, o que eu vou colocar no meu denominador? Só as vacas em lactação que estão sendo ordenhadas no sítio Esperança, porque eu estou fazendo a prevalência para aquele sítio. Eu posso fazer prevalência para uma cidade, eu posso fazer prevalência para um estado, eu posso fazer prevalência para um país. Então, existem diferentes formas de calcular a taxa de prevalência, mas eu tenho sempre que pensar que aqui embaixo eu vou colocar, aqui no denominador eu vou colocar todos os indivíduos que pertencem àquele grupo que eu estou designando aqui. E aqui em cima eu vou colocar aqueles que testaram positivos, que na verdade são um subgrupo de quem está aqui embaixo. Então, o numerador é um subgrupo do denominador quando a gente fala em coeficientes de forma geral, diferente de quando eu falo de índice. Aí é outra história, a gente não vai entrar nesse detalhe hoje, tá? Mas o coeficiente mostra a probabilidade de um indivíduo que está aqui embaixo ter aquilo que eu estou contando aqui em cima. No caso, prevalência, taxa de positividade, né? Então, a proporção ou a probabilidade de uma vaca que está em lactação no sítio Esperança
estar com mastite nesse dia que eu fiz o teste, nesse dia que eu fiz o exame. Então, eu posso fazer uma prevalência bem pontual, só no dia. Posso fazer uma prevalência por período, principalmente quando eu tenho um rebanho muito grande e eu demoro para testar todos os animais, né? Tenho, por exemplo, um rebanho de corte com 2.000 cabeças, eu não vou conseguir fazer teste de tuberculose nos 2.000 animais no mesmo dia, então eu vou usar um período para fazer esse teste de prevalência, 10 dias, 20 dias, então eu vou levar um tempo, aí a gente chama isso de prevalência por período. Eu posso fazer prevalência num ano inteiro para saber como que foi naquele ano a prevalência de tal doença, então eu tenho uma prevalência também por período. Então, na verdade, existem aí várias formas de se calcular a prevalência. Mas o meu objetivo aqui nesse vídeo é que você entenda que prevalência e incidência mostram dados diferentes para quem precisa avaliar como está a ocorrência de uma doença numa população. Então, agora, de uma forma mais resumida, o que é prevalência? Daquele grupo de animais que eu testei, a proporção de infectados, principalmente nesse exemplo que eu tô dando aqui da mastite para vocês. Então, voltando para o sítio Esperança, das 10 vacas que estão em lactação aqui no sítio Esperança, se 2 testarem positivo para mastite nesse dia do exame, eu multiplico isso aqui por 100 para ter um resultado em porcentagem, em proporção a cada 100. Quanto que vai dar isso? Se você fizer a continha, 20%. O que esse 20% diz? Esse 20% me diz o seguinte: a probabilidade de uma vaca que está em lactação no sítio Esperança ter resultado positivo para mastite é de 20%. Ou eu posso dizer também que a proporção de vacas em lactação do sítio Esperança com mastite, a proporção de vacas com mastite lá no sítio Esperança é de 20%. Mas a prevalência a gente chama de fotografia. Por quê? Porque ela me mostra o que aconteceu naquele exato momento que eu fiz o teste. Por isso que a gente chama de foto. Amanhã pode ter mudado. Não necessariamente amanhã eu vou ter 20% de prevalência. Então, a prevalência ela é um dado muito estagnado. É um dado que reflete o que aconteceu naquele momento que eu fiz o teste. Eu não posso usar esse dado de prevalência como uma forma de prever o que vai acontecer no futuro. Eu não consigo fazer isso. Já já vocês vão entender por quê. Na verdade, quando eu preciso ter uma ideia de como vem a evolução dessa doença, dessa afecção, o mais importante para mim não é saber a prevalência de uma doença. O mais importante é saber a incidência de uma doença. Por quê, Nayá? Porque a incidência vai me contar uma outra coisa. A incidência vai me mostrar a história evolutiva daquela doença. A incidência vai me mostrar se está havendo transmissão, se está havendo contágio, se novos casos estão acontecendo. Isso é incidência. Então, prevalência é a fotografia, me mostra aquele dia, o que aconteceu. Incidência me conta uma historinha, como a gente vai ver em detalhes. Quando eu dou essa aula em sala de aula, de forma presencial, para os alunos entenderem um pouco mais fácil, eu brinco com eles de prevalência de camiseta branca na sala de aula, prevalência de camiseta preta na sala de aula. Então, a gente conta lá quantos alunos estão na sala de aula, aí eu falo assim, vamos ver a taxa de prevalência de camiseta preta nesse momento. Aí eu conto quantos alunos estão de camiseta preta, divido pelo número de alunos que estão dentro da sala de aula e a gente tem uma taxa de prevalência de camiseta preta. Fica fácil para eles entenderem o que é essa taxa de prevalência. Mas eu não sei amanhã se eu vou ter os mesmos alunos de camiseta preta. É isso que eu conto para eles. E a incidência já é um pouquinho diferente. Então, vamos agora para incidência. O que é incidência? Aí depois eu vou voltar a falar dos dois comparando, tá? Incidência com prevalência. Então, agora é sinônimo eu falar taxa de incidência, coeficiente de incidência,
coeficiente de morbidade de incidente, coeficiente de morbidade incidente, coeficiente de incidência, taxa de incidência, aí sim são sinônimos. E o que é então a incidência? Eu gosto de brincar, aprendi isso lá na faculdade onde eu estudei, na Unesp de Jaboticabal, e a professora Ângela, de epidemiologia, falou sobre isso pra gente numa aula, né? Ela falou assim, ó, a incidência é a foto, a prevalência é o filme. E realmente com isso eu consegui entender bem a diferença entre os dois. Então vamos lá. O que é a incidência? A incidência ela é o filme porque ela conta pra gente a história de propagação dessa doença. Ela conta pra gente se está havendo contágio ou transmissão dessa doença. Aliás, contágio e transmissão também não são sinônimos, mas isso é um outro dia. Então, vamos lá. Incidência. O que é a incidência, Nayá? A incidência, ela retrata o número de novos casos de uma doença. A incidência retrata o número de novos casos de uma doença. Muitas vezes a taxa de prevalência nem muda, mas a incidência está acontecendo. Muitas vezes a taxa de prevalência diminui, mas novos indivíduos estão se infectando, então está havendo incidência. Por isso que prevalência nem sempre retrata o que está acontecendo com uma população. Não que o dado de prevalência não seja importante, ele é importante, mas ele muitas vezes ele não traz para nós informações suficientes para eu entrar com medidas de profilaxia para de vez tirar aquela doença, aquele comprometimento, aquela afecção da minha propriedade rural, por exemplo. Tá? Então, no caso de mastite, muitas vezes não é importante só eu saber quantas vacas estão com mastite, mas se aquelas vacas que estão infectadas estão transmitindo para as outras, se está havendo contágio de outras, se está havendo a propagação do micro-organismo para outras, principalmente se elas não entram em contato próximo uma vaca com outra, como que está acontecendo esse processo de propagação? A incidência, ela é um dado muito importante. A incidência vai me mostrar se a propagação está acontecendo, se a doença está chegando do indivíduo que está infectado para o indivíduo que não está infectado, se está tendo essa propagação. Então, a incidência realmente é um dado de muita importância. Como que eu calculo a taxa de incidência? A taxa de incidência, ela tem uma fórmula um pouquinho mais complexa do que a fórmula da taxa de prevalência. Então, eu vou colocar aqui no meu numerador o número de novos casos de uma determinada doença, de um determinado comprometimento. E embaixo, eu vou colocar a média da população exposta ao risco de contrair a enfermidade num determinado período, numa determinada região, num sítio, numa cidade, num estado, num país. Então, é quem eu vou considerar que pode pegar essa doença, que pode se infectar, se for uma doença infecciosa, né? Que pode se infectar com essa doença. E sempre no mesmo período, que é o período que eu estou colocando o número de novos casos aqui em cima. Já já vocês vão entender bem o que eu estou querendo dizer. Eu também multiplico por 100. Então, vamos lá, Nayá. Se eu quero fazer a taxa de incidência de mastite na minha propriedade rural, lá no sítio Esperança, eu não consigo saber a taxa de incidência na primeira mensuração de prevalência que eu faço naquela propriedade. Então, eu tinha dado um exemplo agora há pouco de 20% de prevalência, tá? A primeira vez que eu faço o teste naquele rebanho, eu tenho um dado de prevalência de 20%. Mas quantos são novos casos? Não sei, porque eu não tenho dados anteriores. Então, eu sei que naquele momento eu estou com 20% do rebanho com mastite, das vacas em lactação do sítio Esperança, naquele dia que eu fiz o exame. Tá, vou fazer outro exame na próxima semana. Então, a semana que vem, quando eu tiver os novos dados de prevalência, eu vou conseguir descobrir
a incidência. Quem são os novos casos? Perdão, gente, ó, celular tocar no meio do vídeo é duro, hein? Então, agora eu vou precisar ter novos dados para eu saber quem são os novos casos e aí corrigir os problemas que eventualmente estão surgindo por conta dessa propagação. Eu vou mostrar para você uma tabela que eu já deixei aqui preparada. Vou deixar uma tabela prontinha e aí, por essa tabela, você vai entender perfeitamente a diferença entre prevalência e incidência. Quer apostar comigo? Vou merecer um like, hein? Aliás, se você não deixou like, deixa aí. Olha só essa tabelinha prontinha. Eu fiz uma simulação das 10 vacas em lactação do Sítio Esperança e eu coloquei aqui testes de mastite no dia 10 de junho, uma semana depois, 17 de junho, uma semana depois, 24 de junho. Vamos calcular prevalência e incidência? Olha só. Deixa eu mudar a cor da minha caneta, agora eu preciso de uma caneta mais escura. Então, no dia 10 de junho, qual era a prevalência de mastite nessas vacas? Ó, então, a vaca ametista, violeta, concha, pintadinha, malhada, zuca, lalá, danoninha, mimosa, coruja. 10 vacas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vacas foram submetidas ao teste de mastite lá no Sítio Esperança. Quantas vacas no dia 10 de junho foram positivas para mastite? 1, 2, 3. Mais nenhuma? Mais nenhuma. Então, das 10 vacas testadas no dia 10 de junho, 3 foram positivas. Isso dá uma porcentagem de 30%. Então, o coeficiente de prevalência no dia 10 de junho, no Sítio Esperança, das vacas em lactação, era de 30%. E a incidência, Nayá? Não sei. Se eu não tiver dados anteriores ao dia 10 de junho, não tem incidência aqui. Eu até conheço epidemiologistas que gostam de jogar também 30% de incidência, considerando esses primeiros casos como se fossem casos novos. Eu, particularmente, não gosto, né? Eu falo que na primeira mensuração, eu não gosto de pensar em quem é novo caso, porque eu não tenho dado anterior, eu não sei se quando eu comprei essa vaca ela já estava com mastite, se ela não estava, não sei se ela nasceu na minha propriedade, se eu não tenho histórico algum. E agora, como a gente está trabalhando aqui para verificar, para aprender a diferença entre prevalência e incidência, eu vou considerar que a prevalência aqui não era possível calcular, não tinha como fazer o cálculo, não tenho dados suficientes para calcular a incidência aqui. Então, não é determinada porque eu não tenho dados para calcular isso. Não tem problema, tá, pessoal? Não tenho dados, pronto, eu estou começando, ótimo, estou começando um trabalho nessa propriedade rural de fazer esse levantamento. Então, alguém sempre começa de um ponto zero. Não tem problema você não ter esse dado, o importante agora é não baixar a guarda e ficar sempre em alerta para verificar como que está a ocorrência da mastite nessa propriedade. Você, como veterinário responsável por essa propriedade, você vai fazer esse trabalho. Bom, semana seguinte, 17 de junho, mais uma vez, as mesmas 10 vacas. Vamos supor que não mudou o rebanho que estava em lactação, nenhuma vaca em lactação saiu, nenhuma vaca em lactação entrou. São as mesmas 10 vacas do dia 10 de junho. Mas poderia ser diferente, tá? Poderia ser diferente. Daqui a pouco eu dou um exemplo se for diferente, o que vai acontecer. Então, vamos lá. No dia 10 de junho, quantas vacas foram positivas? A ametista continuou positiva, ó, ela continuou positiva. A violeta sarou, a concha continuou positiva e a zuca, que era negativa, se tornou positiva. Então, isso daqui é um caso novo. Ela não estava positiva no dia 10, agora ela está positiva no dia 17. É um novo caso. Esses dois casos não são novos. Então, qual é a prevalência? Em primeiro lugar, eu vou calcular a prevalência. Nesse dia 17 de junho, a prevalência continua em 30%. Das 10 vacas testadas, 3
são positivas. A prevalência continua em 30%. Então, minha prevalência continua em 30%. Olha só o que aconteceria se eu só me preocupasse com o dado de prevalência. Nossa, meu rebanho tá ótimo. Ninguém sarou, mas ninguém pegou. Concordam comigo? Pensa se eu só chego para você com um número. Eu falo assim, olha, seu fulano, o dono lá do sítio Esperança. Olha, seu fulano, semana passada o senhor estava com 10 vacas em lactação e dessas 10, 3 tinham mastite. Então, o senhor tinha uma prevalência de mastite no rebanho em lactação de 30%. Meu trabalho está sendo muito bom, porque essa semana continua com 30%. Nenhuma vaca pegou mastite. Será? Se eu só mostro o número... Gente, olha como os números são manipuláveis. Olha como os números são manipuláveis. Olha o que a gente faz com números. Se eu falo para o proprietário daquele sítio, que na semana passada ele tinha 30% de prevalência, essa semana ele continua com 30% de prevalência, ele pode entender que são as mesmas vacas, mas não são. Por isso que eu te falo que é importante eu saber a incidência. Por quê? Porque no dia 17 eu continuo com 30% de prevalência. E se eu só olho isso daqui, eu vou falar assim, não tá tendo transmissão, não tá tendo contágio, não tá tendo novos casos. E não é verdade. Olha só, risquei aqui minha tabela. Vamos pegar uma outra canetinha de outra cor para calcular o coeficiente de incidência. Como que é o coeficiente de incidência? Número de novos casos. Quem são novos casos? Só a Zuca, uma vaca. Uma vaca aqui. Número de novos casos. No denominador, eu coloco a média da população. Por que eu uso média, Nayá? Ou população no meio do período, quando não tem como fazer média. Muitas vezes na medicina humana é mais utilizado população no meio do período avaliado. A gente faz cálculos para um ano inteiro, né, de uma doença, e aí a gente calcula a população que estava presente naquela região no dia 1º de julho, que é exatamente o meio do ano. Porque é muito difícil a gente ficar fazendo média de população humana, troca demais. Mas em propriedade rural, que você tem um controle maior da sua população, é muito fácil trabalhar com média de população, né? Você tem registro dos animais que estão lá. Então, eu prefiro trabalhar com média na medicina veterinária, eu acho mais fácil, tá? Principalmente quando é dado de propriedade rural, quando você precisa levar esse dado para o dono da propriedade rural. Então, qual é a média da população? 10 mais 10 dividido por 2. Por quê, Nayá? Porque eu tinha 10 vacas no primeiro teste, 10 vacas testadas, 10 vacas em lactação. E eu continuo com 10 vacas em lactação no segundo teste. Então, eu continuo tendo uma média de 10 animais. Nenhuma vaca entrou, nenhuma vaca saiu. Continuo tendo 10 animais no primeiro teste, 10 no segundo, uma média de 10 animais. Então, 10 mais 10 dividido por 2 dá 10, né? Isso aqui eu multiplico por 100 também para dar o resultado em porcentagem. E eu vou ter uma porcentagem, ficou apertadinho aqui, mas dá para enxergar, né? Eu vou ter uma porcentagem de 10% de incidência. Tá, o que isso significa? Significa que está tendo propagação. Significa que, apesar da prevalência não ter mudado, eu continuar tendo 3 vacas com mastite, uma delas não estava com mastite na semana passada. E ela está com mastite agora. Então, está tendo propagação dessa doença no rebanho. A doença está se espalhando. Mesmo que uma tenha curado, porque a Violeta, se você olhar aqui, ó, a Violeta curou. Mesmo que uma tenha curado, a prevalência aqui de 10% me mostra que está tendo propagação, tá certo? Esse é um grande problema, né? Eu não estou conseguindo prevenir novos casos. E se eu quero acabar com uma doença numa população, eu preciso fazer a prevenção. Eu preciso evitar que novos casos aconteçam. E mesmo que minha prevalência não tenha mudado,
a doença está se espalhando. É isso que está me mostrando essa incidência. Então, o que representa ao pé da letra esses 10%? Representa que a probabilidade de uma vaca que não estava infectada adquirir a infecção é de 10%. É isso que significa, né? A probabilidade de acontecer o que foi colocado aqui no numerador. Certo? 10% dos animais que não estavam infectados na semana passada estão infectados agora. Nós estamos trabalhando com um rebanho pequeno de 10 vacas. Se eu estivesse trabalhando com um rebanho de 100 vacas em lactação, eu já teria 10 novos casos, se mantivesse essa proporção. Tá, pessoal? Então, vejam a importância de eu conhecer o valor da incidência, de eu conhecer a taxa de incidência. E tem mais um exemplo aqui para vocês. Olha só. Se acontecesse o seguinte, Nayá, da ametista ser positiva aqui, ser positiva aqui, ser positiva aqui. Da violeta ser positiva, negativa. Positiva, positiva, negativa. Positiva, negativa, negativa. Negativa. Vamos pôr todo mundo negativo aqui agora, ó. Olha que problema nós teríamos nessa propriedade aqui. Não mudou o número de animais só para facilitar a conta, tá? Então, nessa primeira data, se esse fosse o histórico, nessa primeira data eu teria 40% de prevalência, né? 4 animais em 10 testados dá uma prevalência de 40%. Não foi possível determinar a taxa de incidência. No segundo teste, 30% de prevalência. Se eu só mostro o número para o proprietário, ele pode entender que essa prevalência está diminuindo, e realmente está, e que, teoricamente, meu trabalho está sendo bem feito. Se eu não tivesse essa terceira coluna aqui, ó, aliás, eu vou fazer diferente. Vou fazer assim, você já vai entender por quê. Se eu não tivesse essa coluna aqui, sim, meu trabalho está sendo legal. Veja só, eu tinha 4 vacas e das 4 vacas de uma semana para outra, uma delas sarou. Ó. Legal, agora sim. Não houve novos casos e uma até sarou. Então, legal, meu trabalho está sendo bacana. Qual é a incidência aqui? Quantos novos casos eu tenho aqui? 0. Não tem novos casos. E nessa terceira coluna, o que aconteceu? Meu trabalho de tratamento de mastite está sendo ótimo, porque a ametista sarou, a violeta sarou, a concha sarou, a pintadinha continua bem, né? 15 dias depois continua negativando para mastite. Porém, a danoninha adquiriu a infecção. E agora, vamos colocar os números aqui na tabela. Qual é a taxa de prevalência no dia 24? 10%. Olha só, eu poderia falar assim para o dono da fazenda, olha, em 15 dias eu diminuí para 1/4 a prevalência de mastite no seu rebanho. E eu não estou mentindo se eu falar isso. Não estou mentindo. Em 15 dias, eu, como veterinário da sua propriedade, diminuí a prevalência da mastite de 40% para 10% das vacas em lactação. Diminui para 1/4. Diminui muito. Diminui 4 vezes a prevalência da sua mastite. De 40% passou para 10%. Perfeito. Porém, houve uma ocorrência de um novo caso. Então, agora, eu tenho uma incidência de 10%. Houve transmissão. De alguma maneira, contágio, propagação, transmissão, de alguma maneira, a danoninha, que não estava infectada nem no dia 10, nem no dia 17, agora está. Então, eu preciso descobrir por que ela se infectou. Certo? Isso é incidência. Então, veja que a incidência vai contando um filminho. A incidência vai contando se a propagação está acontecendo ou não. A prevalência mostra aquela imagem daquele momento que eu fiz aquele teste naquela população, naquele rebanho. Me mostra aquela realidade daquele momento. A incidência vem me contando uma historinha. Essa é a diferença entre prevalência e
incidência. Me conta se você sabia dessas diferenças. Viu a importância da gente saber colocar exatamente os indivíduos de forma correta no denominador, no numerador e principalmente saber interpretar os dados, não usar os números de uma forma a mascarar uma situação, e sim usar os números a nosso favor para que a gente possa fazer um bom trabalho de profilaxia e aí evitar efetivamente novos casos. Então, eu curo os casos existentes ou elimino os casos existentes e evito novos casos. Com isso, eu faço um trabalho muito eficaz de profilaxia. Você gostou dessa informação? Não se esqueça de curtir, não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito, ativar o sininho para ser notificado de novos vídeos e aqui você me encontra nas redes sociais. Muito obrigada pela sua presença e até o próximo vídeo. Bye, bye!